Shalom, mais uma vez com vocês, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meu povo querido, que a gente pode ao menos se ver assim, né, pelo canal, mas como eu sempre digo, como seria bom se a gente tivesse a oportunidade de nos reunirmos pessoalmente e sentar à volta da Torá, conversar, estudar, passar horas assim. Mas graças a Adonai que nós temos o canal para poder fazer esse tipo de contato na nossa Yeshiva virtual. Muito bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos de a religião que nega a Torá, mas nós vamos entrar num assunto mais especificado agora, que é a questão do domingo. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui no vídeo, vou me empenhar para isso, para que você perceba que não só o domingo é uma mentira no sentido de mudança do dia do descanso, né? Como também a questão da negação do Shabá e das falsas argumentações em relação ao domingo. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender melhor o que a gente quer passar para vocês aqui. Tá? Vamos nós. Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Primeiro, a Torá, que é eterna, tá? Que é a palavra de Adonai, a palavra de Deus, o nosso próprio Deus nos diz que o dia sétimo foi santificado ainda por ocasião daquela passagem lá do Éden, né, em Gênesis 2. Ou seja, não era uma instituição, para os judeus. Não. Adonai santificou o sétimo dia, após 6 dias da criação, para que nós o tornássemos, o considerássemos, o celebrássemos e o mantivéssemos, o guardássemos como sagrado, dia sagrado, ou dia santo. Santificar é tornar sagrado. E, ao mesmo tempo, lembra que eu já falei o significado da palavra kadosh, né, de santidade, de sagrado? A ideia é de transcende, ou seja, não pode ser a mesma coisa do que é. Né? Por exemplo, 6 dias são 6 dias ligados à materialidade. O sétimo dia é um dia celestial, espiritual, algo que transcende ao material, ao terreno. E também nós, quando nós somos chamados de povo santo, pessoa santa, ou quando Adonai nos diz sede santos porque eu sou santo, na Torá, ele está dizendo o seguinte: transcendam, ultrapassem a materialidade, ou seja, vocês estarão na terra, mas ao mesmo tempo serão um povo celestial. Então, eu preciso ter muito esse cuidado, esse zelo pela Torá. Então, se o Shabá foi, primeiramente, ordenado por Adonai, e ele é considerado um dia sagrado, eu tenho que ter profunda reverência por esse dia. É preciso também que eu entenda que o significado da palavra Shabá pode também ter uma transcendência. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele é o sétimo dia, Shabá, a raiz da palavra Shabá tem o sentido de cessação, ou seja, eu cesso as obras comuns, né, a minha rotina, para me dedicar a Adonai e às coisas celestiais. Então, não necessariamente sempre o Shabá tem que ser visto sob a ótica de o sétimo dia. Por exemplo, quando eu vou algumas festividades de Israel são consideradas Shabá, ou Shabbatot, no plural. Por quê? Porque é um dia de cessação. Então, exemplo, né, lá em Levítico 23, nós temos a instituição lá na Torá do Yom Kippur. Então diz lá, no 9º dia do sétimo mês, vocês afligirão as almas, e o 10º dia, né, é um Shabá para vocês. Então, ali, Adonai está dizendo que naquele dia, não é que é o dia da semana, mas naquele dia, ele está dizendo que eu tenho que cessar as minhas obras e me dedicar aquele dia àquilo que está prescrito ali, então, em Levítico 23. O ano da Shemitah, né? Ou seja, 6 anos vai plantar e o 7º ano é um Shabá para a terra. Então, aí não é o dia da semana, mas o significado de cessação. Então, naquele ano não se planta. Então, há uma cessação
das atividades agrícolas para respeito à reverência à ordem de Adonai, tá bom? Eu preciso entender isso. Segundo, Shabá, ele é tão sagrado que ele é para nós que seguimos a Bíblia, né? Que obedecemos a Bíblia. Olha que eu estou agora também ultrapassando o limite da palavra Torá, né? Porque eu estou dizendo assim, a Bíblia inteira, tá? Porque as pessoas vão dizer, porque segue a Torá, vai seguir Shabá, é claro, mas se for Novo Testamento, é domingo. Isso é mentira. Domingo é uma heresia, a gente precisa estar firmado nessa convicção. Tá? Por que eu não considero o domingo um dia sagrado? Porque ele não foi ordenado por Adonai, não foi instituído por Adonai. E para piorar a situação, ele foi instituído por homens pagãos que queriam perverter a verdadeira fé, a fundamentação da Torá. Por isso que eu digo, por isso que o nome do vídeo é a negação da Torá, a religião que nega a Torá. Porque o que está ali embutido disfarçadamente é negar a palavra de Deus. Então, os cristãos, sejam eles católicos, protestantes, evangélicos, nas suas mais variadas correntes, quando eles dizem que o domingo é o dia do Senhor, eles estão repetindo uma heresia que já tem séculos. E eu queria lembrar, existia um discípulo de Yohana, um discípulo de João, do apóstolo João, chamado Policarpo. E ele faz um comentário, ele deixa um registro sobre a vida de Marcião. Marcião foi esse sujeito que perverteu a fé bíblica. Foi ele que deu os passos para criar a ideia de Novo Testamento, de Velho Testamento, de que o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, que exige sacrifício, que exige sangue, e que Deus do Novo Testamento é um Deus de bondade, bondoso, que é gracioso. Foi ele que criou a ideia de a era da lei e a era da graça, e foi ele que destituiu na cabeça dos seguidores a ideia do Shabá em troca do domingo. Então o Policarpo, ele vai fazer um comentário sobre esse cara, esse Marcião. Assim, é muito interessante. Ele diz assim: os gentios convertidos estão observando Shabá e aprendendo a Torá em um só corpo com os judeus. Pouco tempo depois, Marcião, chamado por Policarpo de primogênito de Satanás, constrói a primeira igreja gentílica para promover o cristo-paganismo. Marcião realiza os serviços de culto no domingo, que fundia a cultura de Zeus, o deus do sol, e projetava uma híbrida identidade Zeus, a ideia de Jesus, Zeus, em oposição ao Mashiach judeu. Isso está no livro aramaico English New Testament, que é um comentário sobre Atos 15. O que eu quero que vocês vejam aqui? O Policarpo, ele chama Marcião de primogênito de Satanás. Por que ele chama de primogênito de Satanás? Porque ele diz é o primeiro instrumento de Satanás que surge na história, dentro desse paganismo, que vai criar esse cristo-paganismo, que a gente tem esse comentário aqui. E aí, esse Marcião, ele vai ditar as regras e essa teologia que os cristãos vão seguir. Então, Marcião é chamado por um discípulo do apóstolo João de primogênito de Satanás. Agora veja assim, por que por exemplo, por que Marcião ele vai se empenhar tanto em trocar tudo isso? Bom, primeiro porque vai se cumprir a profecia lá de Daniel 7, que nos últimos dias haveria então a troca dos tempos, a mudança dos tempos, que são Moed, as festas bíblicas, e ele se empenhará em anular, em negar a Torá, que lá em algumas vezes está como lei, né? Mas é a Torá, a tradução correta é a Torá. Então, veja bem, Marcião e companhia, né? Marcião, Tertuliano, Epifânio de Salamina, Justino, Agostinho e todos os teólogos que vêm daí para frente, inclusive os teólogos do século XX e do século XXI, são cristo-pagãos, ou seja, estão seguindo a cartilha de Marcião. Eu aprendi isso na teologia, né? Que era da lei e era da graça. O que é uma mentira isso.
O Deus era mais iracundo no Velho Testamento e o Deus mais cheio de graça no Novo Testamento. Mentira! É o mesmo Deus, é imutável. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é à toa que ele se apresenta como Adonai, o tetagrama. É para mostrar sua imutabilidade. E se você quiser prestar atenção, existem mais vezes a palavra graça no chamado erroneamente Velho Testamento, nós chamamos de Taná. Existe mais vezes a palavra graça no Velho Testamento do que no Novo. Então, se eu pudesse dizer assim, olha, a era da graça tem que ser a do Velho Testamento. Tem muito mais graça lá do que aqui no Novo. Mas até mesmo esses pagãos, para poder firmar ideias na cabeça dos incautos cristãos, eles vão fazer alterações, ou muito visíveis, ou até mais cheio de detalhezinhos, para não ficar tão às claras, né? Estrategicamente eles vão alterar até a tradução da Brit Hadashah, que eles chamam de Novo Testamento, para poder embasar a sua teologia pagã, falsa, hipócrita e antimessiânica e antijudaica, né? Porque o Messias é de Israel, né? Quando Yeshua se apresenta para a mulher samaritana, e ela pergunta, olha, onde que nós vamos adorar, aqui ou lá em Jerusalém? E Yeshua diz assim, vocês adoram quem vocês não conhecem, mas nós conhecemos, nós adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele firma isso muito, muito enfaticamente. Paulo diz lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, que os oráculos de Adonai foram confiados a Israel, ao povo judeu. Ele faz uma pergunta, né? Qual a vantagem do judeu? Muita, porque os oráculos foram confiados ao povo judeu. O que significa isso? Que a palavra de Deus foi confiada ao povo de Israel. É o povo de Israel que tem o dever de guardar, preservar, tornar sagrada e ensinar a palavra de Deus. Os gentios não têm esse dever, vamos dizer assim. Mas se eles quiserem ensinar aqui, ensinem. Mas ensinem a palavra de Deus, não o paganismo do cristianismo. Então, veja bem, quando ele coloca esse sentido, ele está alertando que ninguém pode tecer nenhuma teologia sem consultar o povo judeu. Porque este é o guardião dos oráculos divinos. E o que acontece? Ao longo do século, do segundo século, do finalzinho do primeiro, do segundo século, e vai se encaminhando, nunca consultaram os judeus para estabelecer teologia. Quando chega em Constantino, no ano 326, que ele convoca o primeiro concílio, ele não chama nenhum líder judeu, para poder também fundamentar o que vai ser formatado ali, que vai ser o cristianismo formatado, né, vamos dizer assim, né? Porque o cristianismo surgiu mesmo com Marcião, com Tertuliano, com Epifânio, que vão dando esses golpes heréticos na palavra de Deus. E aí o Constantino, que também é um herético, mas o imperador Constantino se converteu nada. Ele era um hipócrita. E o objetivo dele era político. Ele fez ele percebeu que existia esse cristopaganismo em abundância em Roma, e ele queria fazer uma unificação de Roma. Então vou trazer essa gente para cá. Pagou para esse pessoal vir, hospedou luxuosamente esse pessoal vir, convidou cerca de 1.500 líderes, vieram menos de 300. E aí eles formatam. E o próprio Constantino, ele também era adorador do Deus Sol. Então o dia para ele, consagrado ao Deus Sol, é o primeiro dia da semana. Então é óbvio que nós já temos o paganismo de Marcião, que odeia o povo de Israel, odeia a Torá. Então ele quer fazer mudanças que percam essa identidade. Ele vai trocar a identidade da Torá por uma identidade pagã chamada cristianismo. Olha, gente, eu não estou falando de pessoas aqui, amigos meus que são cristãos, eu estou falando de teologia. Teologia é pagã, é herética, é satânica. Eu posso dizer isso, é diabólica. O cristianismo é diabólico enquanto teologia, enquanto sistema. Tá? É a prostituta lá do capítulo 17 de Apocalipse, a prostituta que se assenta sobre as 7 colinas, Roma, onde ela nasceu ali, onde ela se propaga. E a mudança, né? Daniel, você vai mudar as datas, né? E também vai mudar a Torá. Está lá em Daniel 7.
Por que mudar as festas? Por que mudar as datas? Óbvio, porque as datas são reveladoras. E aí que eu quero mostrar para você que o conceito é assim, não, Jesus ressuscitou no domingo, por isso agora é o dia mais especial para o cristão. Pode ser para o cristão, agora para quem adora a Deus de verdade não é. E vou te explicar, porque Yeshua não ressuscitou no domingo. Para começar, nem existia domingo. Tá? As referências são sempre primeiro dia da semana, segundo dia da semana, terceiro dia da semana. Mas primeiro dia da semana é domingo, depende. Se você considerar a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o primeiro dia no calendário judaico começa no anoitecer de sábado. Então, se você olhar o dia da semana, ainda é sábado. Olha, se vamos dizer assim, vamos dizer que fosse 18h30. Às 18h30 do sábado, termina o Shabbat. Então, começa o primeiro dia da semana. Às 18 horas, 30 minutos e 1 segundo já é o primeiro dia da semana. Não existe essa coisa de domingo. Né? Domingo em latim é o dia do Senhor. Já foi instituído para criar essa ideia na cabeça do cristão que é incauto e que é ignorante. E não é ofensiva a palavra ignorante, é no sentido de desconhecedor. Ele não quer aprender. É via de regra, os cristãos se defendem assim, eu sigo o Novo Testamento, eu sigo Paulo. Se você seguisse o Novo Testamento, se você seguisse o Paulo, você seria um homem bíblico, você seguiria a Torá, porque está ali, explícita em toda o Novo Testamento, que é Brit e Hadashah, não é Novo Testamento, nem a palavra testamento existe, gente. É tão cheio de mentiras que vai ficando entranhado que as pessoas vão acreditar, não existe testamento, existe aliança. E Brit Hadashah, que é aliança, Brit é aliança, e Hadashah não é nova no sentido de algo totalmente diferente. É nova no sentido de renovada. Foi renovado. Certo? Eu peguei meu carro, levei na mecânica, eles deram mexer no carro, fizeram um monte de coisa lá, me devolveram o carro. Olha, puxa, o carro está aqui, parece novo, mas é o meu carro ainda. Certo? É uma Hadashah. A ideia da Brit Hadashah não é a negação da aliança anterior e a instituição de uma nova aliança, porque isso foi o paganismo que tentou incutir, para justamente desconectar o Tanakh, que é chamado hereticamente de Velho Testamento, da Brit Hadashah. Não existe, é uma coisa só, certo? É uma coisa só. O Velho Testamento e o Novo Testamento, vou usar as expressões heréticas, o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles são conectados, eles não são temporais, ou seja, um está num tempo, outro está no tempo. Não é. Tá? Eles são sequência. Porque o profeta Jeremias, lá, que nesses últimos tempos, né, Adonai firmaria a Brit Hadashah, está lá. Tá lá. A aliança, ele renovaria a aliança com as duas casas, Israel e Judá. Veja, não é nem com os gentios, é com a renovada aliança, é para Israel e Judá. Isso tem lógica, é o povo eleito, é o povo que foi escolhido por Adonai para proclamar a sua palavra e fazer conhecido o seu nome. Aí os gentios conhecerão a Torá e se farão techuvá, né, que é converter, voltar, virão para Adonai e para a sua Torá. Eu repito, Yeshayahu, Isaías capítulo 2 fala que nesses tempos, últimos tempos, a Torá ela fluiria de Sião, ou seja, de Israel, para o mundo inteiro, porque a Torá é uma instrução divina. Aí na cabeça do cristão, a Torá é lei, não é lei, lei é din em hebraico. Torá são todas as instruções que Adonai tem para o seu povo. É o código de ética mais elevado que existe. Por quê? Porque é o código celestial, o código que Deus nos deu. Então, eu preciso ter muito cuidado nesse sentido. Então, eu vou provar para você que também Yeshua não ressuscitou no domingo. Tá? Mas vamos por parte. Vamos lá. Primeiro eu vou pegar alguns textos fora essa parte da ressurreição para a gente poder verificar. Tá? Ele diz assim: os cristãos se reuniam no domingo, pois esse é o dia do culto. Piada, tá? Eles vão usar Atos 20 para tentar justificar. Olha só. Quando Paulo está reunido com os discípulos, aí ele fala lá, ele está no Shabá, né? Então ele está ensinando a noite toda, aí termina a noite, já começa o primeiro dia da semana, e aí ele então determina ali a coleta dos recursos, né, do dinheiro e enfim, as outras coisas que seguem dentro do texto de Atos 20. Eu vou colocar na tela e você vai ver. Mas veja bem,
Shaul, Paulo, ele foi tão rigoroso como Netzarim, como Nazareno, como aquele que segue Yeshua, que ele cumpriu o Shabá. Então no Shabá nós não podemos mexer em dinheiro. Nós não trabalhamos com dinheiro, nós não tocamos em dinheiro, para você ter uma ideia. Certo? Então quando ele terminou o Shabá, fez uma ceia com o pessoal lá, porque ele observou, ele obedeceu o Shabá. Então, e nota o seguinte, de acordo com o calendário o bíblico judaico, né, o primeiro dia da semana, ele não começa à meia-noite. No calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório, que mudou os meses judaico, né, hebraicos para janeiro, fevereiro, março, abril, etc, etc, mudou-se até essa questão da cronologia do dia. O dia, lá em Gênesis 1, a gente já vê que o dia começa sempre no anoitecer e termina no anoitecer do outro dia. Tá? Então, eles já mudam aqui, mudou agora, o dia começa à meia-noite. Repare que as coisas são tão estratégicas para confundir as pessoas. Tá? Então, note o seguinte, o contexto de Atos 20, né, diz que havia muitas lamparinas no local, porque é de noite. Então, a gente já conclui que eles estavam reunidos à noite, que é típico do Shabá, porque ele começa à noite, tá? E aí diz o seguinte, de acordo com esse texto, né? Então, de acordo com o texto, o que eu vejo? Shaul, ele está celebrando o Shabá, havia lamparinas, porque era à noite, né? A gente espera anoitecer para dar o início no Shabá. Existem as lamparinas, existe toda a celebração shabática, e então ele prolongou o estudo dele até a meia-noite lá, tá? Mas não quer dizer que ele terminou meia-noite já é outro dia. Não, ele ainda está no Shabá, certo? Aí quando terminou o Shabá, é que ele vai então dar outras instruções ao povo que está congregado ali. Então reparem que ele estava rigorosamente cumprindo o Shabá, tá? O David Stern, que é um famoso erudito das escrituras sagradas, ele diz que essa reunião noturna que o Shaul estava fazendo é típica do povo judeu. Nós fazemos isso, nós paramos aqui ao anoitecer do sexto dia para fazer o Shabá e nós nos dedicamos ao estudo da Torá, tá? E o fato de ele ter se prolongado é porque foi longo realmente o estudo que ele estava dando ali, mas ele ainda estava dentro do Shabá, tá? Então, aí quando a gente vai para 1 Coríntios 16, por exemplo, que trata da coleta de recursos, né, de dinheiro, a gente nota assim, viu, no primeiro dia da semana que ele fez a coleta do dinheiro, aí eles interpretam como dízimo, mas ali ofertas, tá? Mesmo que fosse qualquer coisa que envolva dinheiro, reparem que ele esperou o primeiro dia. Por quê? Porque no Shabá, que ele respeitou, que ele reverenciou, que ele obedeceu, ele não fez isso, porque não é permitido. Até minha filha, que é adolescente, ela sabe disso, ela sabe que não pode comprar nada no Shabá, que ela tem que esperar. Às vezes ela está com vontade de comprar alguma coisa, de comer alguma coisa, e ela sabe, hoje eu não posso, eu tenho que esperar o fim do Shabá para que eu possa realmente ir lá no supermercado. A gente faz isso. Nós não vamos no supermercado, nós não vamos em nenhum mercado, nenhuma loja no dia de Shabá. A gente espera terminar o Shabá, para então fazer as outras coisas que são ordinárias, rotineiras, terrenas. Tá? Repare que Paulo foi rigoroso, ele obedeceu o Shabá aqui. Tá? Uma outra coisa que se ensina na teologia é que o Shabá é um dia santo apenas para os judeus, que é um absurdo, né? Ele não é apenas para os judeus. Eu diria que o Shabá é muito sagrado para os judeus, porque os judeus observam a palavra, eles guardam a palavra, eles obedecem a palavra de Deus. Os cristãos não. Então, aí eles dão essa desculpa para que, não, mas eu não sou judeu, então não tenho que obedecer. Só que o Shabá foi instituído em Gênesis, ainda não havia nação de Israel, tá? Já foi instituído lá. Quando chega a nação de Israel, que Moshe, né, o Moisés, assume a liderança, então eles vão dizer assim, ele formata, ele deixa tudo por escrito na Torá de Adonai, a respeito da observância do Shabá, como deveria ser observado o Shabá, está lá. Aí já tem mais detalhes do que
no capítulo 2 de Gênesis, de Bereshit, mas é uma instituição para o mundo inteiro. Aí repare o seguinte, quando eu vou olhar os próprios textos das Escrituras, eu vou ver que os gentios estão incluídos. Quem não é judeu está incluído. Repare o seguinte, que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se a Adonai venha dizer, é certo que Adonai me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passe de uma árvore seca, pois assim diz Adonai, aos eunucos que guardam os meus shabbatot, sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. E os estrangeiros, os gentios, que se unirem a Adonai para servi-lo, para amarem o nome de Adonai e prestar-lhe o culto, todos os que guardarem o Shabá, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. E Yeshua usa lá, o Jesus fala a minha casa de oração, né? Repare que ele está citando o texto aqui. O que ele está dizendo? Que os eunucos, os estrangeiros que obedecerem o Shabá, que considerarem o Shabá deleitoso, na sequência dos textos diz isso, que considerar o Shabá algo prazeroso, eles terão um nome eterno diante de Adonai. Então ele fala, não é só para judeu, é para qualquer pessoa que queira obedecer a Deus. Quem não quiser obedecer a Deus, obedece domingo, vai para o domingo, é notório. Ou seja, se eu não sou de Deus, eu sigo qualquer dia, certo? Mas se eu sou de Deus, eu vou me submeter à palavra de Deus, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Quando Adonai coloca nos 10 mandamentos, ele entrega, então Moshe traz os 10 mandamentos e passa para Israel. Eu faço uma pergunta básica, os 10 mandamentos é só para Israel? Até um cristão diz, não, os 10 mandamentos são para nós. E por que tiraram o 4º mandamento? Que é justamente lembrar e santificar, né? Lembrar e guardar o Shabá. Se todos os mandamentos, não ter outro Deus, não profanar o nome de Deus, não fazer imagens, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, honrar pai e mãe, tudo, dos 10, 9 são considerados mandamentos. O 4º não. O 4º tem que mudar. Se há uma mudança no 4º, pode mudar qualquer um. Entendeu? Então, e os 10 mandamentos é para a humanidade inteira. Se alguém dissesse, não, é porque é coisa de judeu. Não, o 10 mandamentos não é para a humanidade inteira. Os próprios cristãos na teologia falam disso, né? Outra coisa, diz assim, um outro preceito fala, Yeshua violou o Shabá. Nunca Yeshua violou o Shabá, nunca. Mas ele fez cura no Shabá, os fariseus lá até se indignaram com ele, os mestres lá se indignaram porque eram legalistas. As escrituras, olha, a Torá sempre deixou muito claro que no Shabá não são permitidas atividades ordinárias, terrenas, de consumo. Eu não posso trabalhar no Shabá, eu não posso vender no Shabá, eu não posso comprar no Shabá, eu tenho que ter o Shabá como dia santo. Mas a vida sempre estava acima de qualquer coisa no Shabá. Ou seja, se eu tiver que salvar uma vida no Shabá, ela é predominante, porque salvar a vida é amor. E eu só posso amar a Deus quando eu amo também ao meu próximo, ao meu semelhante. Então, nunca houve violação do Shabá. É uma ideia distorcida para mostrar que Yeshua, ele não obedeceu ao Shabá. Pelo contrário, ele falou, eu sou o Senhor do Shabá. Ou seja, eu sou aquele que é adorado no Shabá. Eu sou Adon do Shabá. Eu sou Adonai, eu sou o Senhor do Shabá. E ele ia nas sinagogas, no Shabá, em cada Shabá, também participar dos ensinos, dos estudos da Torá. Ele nunca violou o Shabá, não existe nenhuma passagem que mostre isso. Então é extremamente piada isso, uma piada de mau gosto dizer que Yeshua violou o Shabá. Como é que o próprio Deus vai violar aquilo que ele mesmo ordenou? Não teria sentido. Então seria um Deus contraditório, confuso.
Outra mentira. O Shabá pode ser guardado em qualquer dia. Mentira. Shabá lá. O sétimo dia será Shabá para vocês, será santo. Santificai o sétimo dia. Está lá nas escrituras sagradas. Mas eu gosto, a gente adora a Deus na quarta, no domingo. Não, você pode adorar a Deus qualquer dia. Não é exclusivo do Shabá a adoração. Tanto é que na existência do templo, judeus iam todos os dias no templo fazer as suas ofertas de paz, de ações de graça, até as suas confissões. Por quê? Porque não existe um dia que você, eu estou aqui, eu vou aguardar chegar o Shabá para poder fazer a minha confissão de pecado, eu vou aguardar o Shabá para fazer a minha ação de graça. Não existe isso. A avodá, que é o serviço cultual, pode ser prestado em qualquer dia. Agora o Shabá, ele é santo por si só. Se você ver lá, existem prescrições para o Shabá. Então é nessa condição de sagrado que eu vou ter essa contemplação de Adonai, porque ele nos ordena a fazer isso no Shabá. Então é mentira essa história de que é cultual, tá? Quando a outra crítica fala, o Paulo nas suas cartas ele condena o Shabá, os dias de lua nova, mentira, isso é mentira. Se você olhar o texto inteiro, o contexto inteiro, você vai ver que ele condena o legalismo. Todo o tempo ele usa uma expressão que foi traduzida como obras da lei ou debaixo da lei, né? Isso é a tradução em português. Lá é uma outra expressão em grego, né? Que é a primeira tradução deles ali, e o texto aramaico e hebraico tem mais riqueza ainda. Mas ele está condenando ao legalismo, porque como que Paulo, que era apóstolo do Messias, Paulo é judeu, o Messias é judeu, o messianismo é judeu. O próprio Messias, se o próprio Messias não obedecesse a Torá, ele não seria o Messias. Se ele ensinasse qualquer coisa diferente da Torá, ele não seria o Messias. Se Paulo, que é apóstolo Messias, ensinasse qualquer coisa contrária à Torá, ele não seria apóstolo. Ele seria um herético a mais na sociedade. Seria um Marcião da vida, um Tertuliano, um Agostinho, um Epifânio, né? Qualquer coisa, menos um apóstolo do Messias, certo? O que ele condena todo o tempo é que aqueles que se dedicam a Yeshua, os nazarenos, eles não podem ser legalistas. Não adianta eu fazer as coisas de maneira mecânica, legalista, porque isso não tem efeito espiritual, tá? Então, e como ele estava num meio idólatra, no paganismo, por exemplo, Gálatas, né? Depois eu vou fazer um estudo com Gálatas para vocês verem. Ele não está... Quando ele fala das datas ali, vocês guardam dias, meses e anos, tal, ele não está falando dos judeus, porque a carta é para os Gálatas, certo? Ele está falando dos gentios que se converteram a Yeshua. Então eles também têm as suas datas que eles guardam, os seus, entre aspas, seus feriados, seus dias santos lá para a sua idolatria. Né? Então ele traz isso à tona. Paulo se posicionou, tá? Ele mesmo diz lá em Romanos assim, a Torá ela é boa, santa e justa, tá? Então olha só, a Torá é boa, tov, justa, tzadik, né? E santa, kadosh, tá? Então olha, ela produz o que é bom, ela produz o que é santidade, ela que produz o que é justiça. Ele está dizendo isso, a Torá ele está declarando, a Torá ele não disse era, a Torá tá? Em Romanos 14, depois a gente vai trabalhar isso mais em outros vídeos de uma maneira mais profunda ali, tá? A questão ele não está criticando o Shabbat, ele está criticando, em Romanos 14, ele está criticando o legalismo de se cumprir 2 jejuns por semana, que se cumpria naquela época, e que não tem efeito nenhum se você não se submeter à palavra de Deus. Então, assim, para resumir, o teor de Paulo é sempre a questão contra o legalismo, não contra a observância. Paulo era totalmente observador, guardador da Torá. Ele faz tudo para mostrar. O próprio Tiago diz, olha, vai lá e faz isso para que as pessoas vejam que tu não estás te rebelando contra a Torá.
né? E ele vai. Se ele dissesse, não, eu não vou, porque eu sou contra a Torá, ele poderia dizer para ti, não, eu não vou, eu sou contra a Torá. Ele não, ele vai lá e se submete, ele vai lá e mostra isso, para que fique muito claro de que ele não está fazendo isso, tá? Então, repare o seguinte, quando Constantino ele aproveita essa oportunidade de que existe esse grupo de heréticos chamado cristianismo, e nasceu com esse nome mesmo, cristianismo, esse grupo de heréticos que forma o cristianismo, que se opõe ao que chamam de judaísmo, mas que na verdade é a Torá, ele aproveita de mão cheia. Não, traz para cá esse povo aqui que agora nós vamos fazer uma religião realmente universal. É quase como se ele dissesse, sem saber, dissesse assim, vamos lá que eu vou cumprir as profecias de Apocalipse 17. Nós vamos fazer valer aqui, nós vamos fazer nascer a prostituta sobre Roma, apoiada, fundamentada em Roma. E aí ele dá o golpe, vamos dizer assim, documental, formata o cristianismo de vez, e que é o que o catolicismo seguiu. E depois, quando no protestantismo eles protestam contra a venda de perdão e contra imagens, mas continua tudo mais, continua do cristianismo romano. Mas os evangelhos são diferentes. Não é. Já estudei profundamente teologia e vou dizer o seguinte, o meio evangelho ele perpetua o que Marcião ensinou, a mentira. Então é muito sério. Agora eu quero que você veja comigo, Yeshua não ressuscitou no domingo. Então, peraí, mas como assim? Como é que Yeshua não ressuscitou no domingo? A ideia, o grande erro está, sabe aonde? No conhecimento das festas. Como o cristão não sabe festa nenhuma, ele não vai entender o que é a peça. Porque Yeshua, o que chamam de Santa Ceia, que também não existe, é a Seudá do Mashiach, né? O Seudá da Pessa, da Páscoa, ele está cumprindo rigorosamente a Páscoa.